No programa de hoje vamos continuar falando sobre o seu projeto de pesquisa e especificamente vamos abordar o tema leitura. É um tema que muitas vezes fica deixado de lado, não há uma preocupação tão grande do pesquisador em como obter um método apropriado, no sentido de que ele venha realmente a permitir uma qualidade, um acréscimo qualitativo do trabalho. Por se tratar, obviamente, de algo em que a gente já aproveita uma carga anterior e normalmente cada pessoa já tem o seu método especificamente desenvolvido, é muito comum que o pesquisador deixe um pouco de lado a metodologia da leitura na execução do seu trabalho científico. Então, primeiramente, nós temos que ter em mente que existem duas espécies de leituras, né? Os livros, livros, revistas, artigos, aquilo que nós temos ali, que nós introjectamos no nosso dia a dia, nós podemos classificar em duas grandes áreas que vão nos auxiliar justamente no entendimento desse processo. Primeiramente, ela é chamada leitura de entretenimento. Aquela que você faz em relação a jornais, a revistas, voltadas em geral, sem um objetivo específico, feita de forma despropositada, e muitas vezes apenas como o passatempo que você tem ali no diário, em alguma hora, um período, né, em que existe uma vacância de tempo, você aproveita ali e faz aquela leitura meio que sem um propósito específico ou algo agradável, aprazível, que você realmente tenha uma identificação. E a segunda espécie é aquela que requer uma atenção especial, né, que aí visa aprofundar o conhecimento sobre um determinado tema. Essa leitura, sim, é a que nos interessa. É aquela leitura realmente voltada para a consecução de um trabalho específico. E, no caso aqui nosso, o trabalho científico. Então, a importância da leitura reside justamente nisso. Você vai buscar para o seu trabalho, primeiramente, qual é a primeira preocupação que o pesquisador tem que ter no momento de realizar, de buscar o texto que vai ler? Refere-se à questão da atualidade do trabalho, a atualidade do livro que ele está lendo, seja do trabalho científico, do artigo científico, enfim, ele tem que ter certeza de que aquele texto que é objeto da leitura naquele dado momento é o mais atual daquele autor. Evitar retrabalhos no sentido de buscar edições, né, de estar tratando com edições que não são as edições mais atualizadas e muitas vezes podem até mesmo apresentar discrepâncias com relação às conclusões de cada autor em relação a esse tema. Depois você deve se preocupar também com a questão da sequência da leitura, ou seja, como é que você vai proceder. Uma vez diante de um texto científico, seja um livro, seja um artigo, você tem que se preocupar em como vai desenvolver essa leitura, como é que ela vai, qual é a sequência que você vai utilizar. Então, primeiramente, você tem a questão do texto principal, né? Você tem que se ater à sequência do texto principal em primeiro lugar. Depois, uma vez introjectada toda a questão do texto principal, você vai procurar os textos complementares. Esses textos complementares, muitas vezes, fazem parte do próprio trabalho, né? Especialmente nas conhecidas notas de rodapés. E aqui eu quero abrir um parêntese, apenas para falar isso para vocês, da importância de se ler a nota de rodapé, especialmente em trabalhos científicos, porque, em geral, elas representam textos complementares ou comentários do autor que são muitas vezes indispensáveis ao entendimento crítico. Muitas vezes o autor utiliza ali a nota de rodapé para fazer uma ressalva a determinado pensamento, a determinada opinião, ou até mesmo para deixar suas impressões sobre aquele determinado tema. Então, não ler a nota de rodapé é um erro grave e deve ser corrigido. E não existem apenas as notas de rodapés como textos complementares. Alguns autores costumam adicionar apêndices, ou apêndices no final do livro, ou apêndices ao final de cada capítulo. Isso também é importante que vocês tenham em mente que a leitura tem que ser feita de forma global. Então, começa-se com o texto integral, passa-se então aos textos complementares e, por fim, nós vamos buscar também aqueles textos que fundamentam o tema. É também muito importante que o leitor busque aquelas referências que são passadas pelo autor no momento da leitura.
se possível, buscar os livros, as citações originais e fazer ali uma miscelânea daquela leitura para que ele chegue a uma determinada conclusão. Então, essa sequência deve sim ser observada e é bom que cada um tenha em mente, tenha na consciência a necessidade de se seguir esse determinado parâmetro. Também, seguindo adiante com relação à metodologia da leitura, o pesquisador deve estabelecer regras básicas de como ler. E a primeira delas, a mais importante de todas, é resguardar um propósito definido. Eu não posso ler simplesmente por ler, sair buscando livros de forma aleatória. Isso aí faz com que eu saia do foco da minha leitura, que é a escrita de um trabalho. A leitura, na verdade, vai servir mais na frente como fundamento do texto que eu vou escrever. Então eu tenho que ter o foco, eu tenho que ter um propósito definido. Isso aí é uma regra básica do processo de leitura. Em seguida, eu tenho que reconhecer a velocidade adequada, né, para cada assunto. E eu vou tratar disso aqui um pouquinho mais adiante, a gente vai falar sobre essa questão. Você tem que ter o reconhecimento de como ler cada texto. Existem textos que demandam uma leitura mais a miúde, uma leitura lenta, mais concentrada, e outros textos nem tanto, em que você pode fazer sim uma leitura, né, em uma velocidade maior, uma leitura dinâmica, que muitas vezes vai trazer para você, vai possibilitar que você possa pensar algumas ideias que são necessárias ali à formação do seu senso crítico, né? E por fim, você tem que entender, avaliar, discutir e aplicar o texto lido. Isso aí vai fazer com que aquela leitura introjectada vai passar a fazer parte do seu trabalho, mas sempre dentro de um processo crítico. Na medida em que eu entendo, eu compreendo o recado que o autor pretende passar, eu avalio, é importante também que eu venha discutir, a debater isso com colegas, com professores, com pessoas em casa, determinado tema, e por fim que eu possa aplicar aquele conhecimento dentro do texto que eu estou gerando naquele dado momento, né? Então, seguidas essas dimensões, essas regras básicas, nós temos que apontar ali quais seriam as falhas principais dos leitores no que se refere à forma como eu desenvolvo o meu processo, né? Marina Marconi costuma esclarecer e estabelecer de forma muito didática, e eu penso que é interessante a gente partir dos pressupostos que ela, como pesquisadora diária, pôde apontar como as principais falhas no processo de leitura. Primeiro seria a dispersão, né? Ou seja, quando existe uma incapacidade de concentração do leitor. Isso tem que ser objeto de correção, tem que ser objeto de pensamento. Segundo, a inconstância. O leitor deve manter uma sequência, ele deve ter um compromisso diário com a leitura. Caso contrário, isso vai fazer com que ele se perca dentro dos processos e não adquira a carga de leitura necessária. Também existe a questão da passividade, ou seja, aquela leitura sem reflexão, né, em que você está lendo, mas a informação contida no texto não está perpassando, não está passando por um processo um processo crítico dentro da introjecção daquele conhecimento. Também existe a questão, aí já passando pela projeção do espírito crítico, quando o autor lê o texto com um criticismo excessivo, ou seja, ele já tem uma predisposição negativa em relação àquele dado texto. Essa predisposição enviesa o autor, o leitor, desculpem, enviesa o leitor de forma tal que ele não consegue introjectar de forma adequada aquela dada informação, né? Também é citada a questão da preguiça. É algo que tem que ser trabalhado, a falta de vontade de sentar e realmente prender-se ao livro e poder realmente ter aquele momento, e isso aí é algo que tem que ser trabalhado. E por fim existe também a deslealdade, né? Ou seja, a distorção do pensamento do autor. O leitor introjecta o texto, mas distorce de forma tal a fazer com que ele pareça algo que o autor não quer. Nós temos que entender que
as opiniões contidas no texto têm e devem ser utilizadas no nosso escrito, logicamente, depois de uma reflexão, depois de um processo crítico, mas que deve ser mantida a integridade da ideia que o autor pretende repassar, né? E por fim, passando aí também algumas ideias do Robert Barros com relação também às características do bom leitor, e é bom que nós enumeremos. São várias, mas eu gosto de fazer sempre essa exposição para que se entenda realmente a necessidade de introjectar determinadas características na formação do bom leitor. A primeira é ler com objetivo. Você tem que realmente buscar sempre uma leitura focada, necessária. Eu não posso estar aqui pesquisando sobre direito penal e resolver estudar, resolver pegar uma leitura de direito falimentar, a não ser que seja, obviamente, dentro dos crimes falimentares. Tudo pode ter o seu aspecto, né? Ler unidades de pensamentos é uma outra questão. Então, você tem que ter uma unidade, você tem que buscar uma unidade de pensamento, grupos, separar os textos por grupos dentro daquela determinada unidade do que pode se chamar muitas vezes de escolas, enfim. Mas eu tenho que ter esse senso de separar, de compartimentalizar os autores, né? Tem que ter vários padrões de velocidade na leitura. Isso é sempre bom que se compreenda. Alguns textos demandam, sim, uma leitura mais lenta, outros nem tanto. Então, isso aí é necessário que o leitor tenha em mente essa necessidade. O tempo é algo escasso. Então, você não vai estar lendo tudo de forma linear, de forma exaustiva, como também não é bom que se leia tudo de forma dinâmica. Então, tem que haver esse senso crítico, né? Em seguida, ele deve também avaliar aquilo que lê, ou seja, inserir o senso crítico. O leitor também tem que possuir um bom vocabulário. E aí é uma questão do ciclo virtuoso. Por quê? Porque quem tem muita leitura tem bom vocabulário. Então, é algo que você desenvolve junto com o tempo. O leitor também deve conhecer o valor do livro, saber exatamente, conhecer a história do autor, conhecer a história do livro, saber qual é a repercussão que aquele livro teve em dado momento. Então, isso aí também tem um reflexo muito positivo com relação à forma como o leitor estabelece essa relação com o livro. Bom, deve saber também quando deve ler um livro até o fim. Aí vocês podem perguntar, mas isso é algo salutar, é algo razoável? Eu posso ter livros que eu não devo ler todos? Eu digo, não só pode, como deve. Numa pesquisa científica, são poucos os livros que devem ser lidos por completo. Primeiramente porque, embora você utilize muitas vezes livros da mesma temática que você pretende escrever, dificilmente aquele livro vai ter uma coincidência completa de conteúdos. Então é muito comum que você às vezes vai estar lendo um capítulo, ou até muito mais do que isso, ou até grande parte do livro que não tem interesse direto para a sua pesquisa. Então isso aí passa pela questão do foco, passa pela questão do objetivo da leitura. E é muito bom que já se dê uma visão geral do sumário do livro e já se separe quais são aqueles temas específicos que você pretende ler. Então, dificilmente você vai, a não ser livros específicos em que você tem uma necessidade realmente de conhecimento dele de forma mais extensiva, você vai precisar ler o livro por inteiro, né? Por fim, e aí já finalizando essa parte aí das características, também tem que haver o debate das ideias. Esse debate pode ser desenvolvido diretamente com os colegas, com os professores, através de participação em seminários. Daí a importância realmente de se socializar o conhecimento. Essa socialização vai ajudar vocês na formação do senso crítico sobre determinado tema. Isso realmente vai trazer um plus para o trabalho. O pesquisador também tem que ter a sua biblioteca particular. Ele tem que formar, ele tem que comprar livros. Não vai virar um bibliófilo, ou seja, aquele que adquire os livros, simplesmente não os lê. Mas ele tem que ter sim uma fonte de pesquisa ali à mão. Não que também não vá frequentar bibliotecas, que não vá eventualmente fazer um intercâmbio de livros, mas ele tem que ter sim a sua biblioteca particular. E
ler diversos assuntos, ou seja, ter matérias diferentes que deem a ele um conhecimento de interdisciplinariedade. É algo que vai fazer com que o senso crítico alargue o horizonte, tenha uma condição realmente de trazer para o aluno, para o pesquisador, aluno no caso, uma condição realmente de embargar a obra em determinados aspectos, ou seja, de dizer não, aqui de repente eu não conheço, eu não concordo com essa ideia porque tem um autor assim, 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 que diz de outra forma. Isso aí é também grande parte da construção do conhecimento científico. Então, por fim, o bom leitor é aquele que não só lê, mas que também sabe ler. E saber ler é ler com método, ter metodologia para isso, e vocês vão poder perceber uma melhora muito grande na utilização de uma metodologia para a leitura, e essa melhora vai ter uma consequência muito positiva no trabalho escrito de vocês. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.